Bom, a gente vai ter, né, Fábio, uma cobertura e um relato sobre o que aconteceu nessa manhã, votação no Supremo Tribunal Federal, sessão de julgamento que começou, o relator falou pela manhã, vai ter um break agora para a hora do almoço, depois ele continua, um voto longo, os votos no Supremo Tribunal Federal são muito longos, daqui a pouco o João Pedro Melo entra para conversar com a gente, fazendo um resumo do que você não pôde acompanhar. E se você pôde acompanhar, um resumo daquilo que você acompanhou. Então a gente volta daqui a pouco a falar com ele. Volta não, a gente vai a Brasília conversar com ele daqui a pouquinho, mas eu queria aproveitar, antes da gente entrar nesse assunto da votação do Supremo Tribunal Federal, para fazer um alerta que eu acho importante. Quando a gente, como sociedade, se organiza, o Estado é essencial para servir como um meio de campo, né? Para poder fazer uma arrecadação dos impostos todos e redistribuir para a sociedade. E ele faz isso, e o objetivo de fazer isso é tentar promover algum tipo de justiça social. Só que cada governante tem um conceito do que é justiça social. Alguns governantes entendem que justiça social é todo o dinheiro que pode ser dado para alguém que renda voto. E é justiça social. Para alguns, justiça social é fazer toda forma de investimento que possa tirar um pedaço da sociedade do atraso e, obviamente, depois que ele conseguiu sair do atraso, ele passa a fazer parte do processo produtivo como aqueles que não estão no atraso. O fato é que justiça social varia tanto, mas na prática acaba sendo argumento para que os governos coloquem no orçamento, ou não exatamente no orçamento, mas criem modalidades de redução de tributos, de financiamento com juros subsidiados ou outras maneiras que acabam produzindo um buraco no caixa do Tesouro, ou às vezes só um buraco. Não é um dinheiro que sai, mas é um dinheiro que não entra. Ou é um dinheiro que troca de mãos de uma maneira questionável. Hoje no país, perto de 700 bilhões de reais, 678 bilhões de reais, ou seja, quase 6% do PIB brasileiro, estão nessa categoria. E a gente não tem a visibilidade disso com aquela clareza que a gente deve. Por exemplo, você sabia que... Bom, você sabe que a taxa de juros no Brasil é alta porque o governo é irresponsável, né? O governo gasta muito mais do que deveria gastar, com isso ele concorre com a gente porque ele pega dinheiro emprestado no mercado e paga, oferece a uma taxa e a gente tem que enfrentar uma taxa de juros absurda. O Banco Central, para conter a inflação, acaba subindo a taxa de juros ou mantendo a taxa de juros alta. Você sabe disso. Mas você... sabe também, ou deve saber, que a taxa de juros no Brasil é especialmente mais alta porque um pedaço do dinheiro que é emprestado nesse país, sob controle, sob comando do governo, é emprestado a uma taxa subsidiada. Então, por exemplo, existe um programa para agricultura familiar. A taxa de juros desse programa é 3% ao ano, podendo ser 2% ao ano. Não está em discussão se você é a favor ou contra, se eu sou a favor ou contra, mas existe isso. E se você reduz o custo do dinheiro para alguns, por uma boa causa ou não, você aumenta o custo do dinheiro para outros, com justiça ou injustiça. Por isso que eu digo que justiça social é um argumento do governo, mas, por exemplo, você tem juros diferenciados para alguns segmentos da construção civil, você tem juros subsidiados para empréstimo agrícola, e você tem algumas linhas de governo, algumas linhas do BNDES, algumas linhas que são oferecidas a uma taxa de juros menor e que não são alcançadas pela taxa de juros Selic, razão pela qual a taxa de juros Selic acaba sendo mais cara. Isso você sabe, e é importante ter isso bem claro. Pagamos mais juros porque o governo quer fazer bondades com o nosso dinheiro, com o nosso bolso, com a taxa de juros. Mas não é só na taxa de juros. Isso acontece em outros segmentos. Por exemplo, energia elétrica. Você sabe que os juros estão em toda parte, você sabe
que o combustível está em toda parte, você sabe que a energia elétrica está em toda parte. Então, por exemplo, de uma peça de vestuário, como gostam de falar os economistas, né, uma peça de roupa, energia, o pãozinho, 30% é energia. Automóvel, 15% é energia. Aquelas esquadrias que você pode comprar para colocar na tua casa, 25% é energia. Então, a energia está em toda parte. Ela está no custo de produção de tudo que é coisa. Você pega uma produção de pescado, por exemplo, pescou, tem que botar na geladeira, né? Bota na geladeira ali antes de comercializar, energia. Sucos, tudo consome muita energia. Preço de transformação, alumínio consome muita energia. Então, as cadeias produtivas consomem muita energia. E quando você pega a sua conta de luz, a sua conta de energia elétrica, 17% do que você paga na conta, para você entender o que são 17% são 2 meses. 2 meses da sua conta de luz são o custo para financiar os subsídios que o governo, que o Estado dá para outras pessoas. Então, por exemplo, indústrias que consomem energia de fonte incentivada, leia-se solar e eólica, elas têm um desconto na conta de luz. Quem é que paga esse desconto? Você. Bom, de todo jeito seria você, de um jeito ou de outro, né? Porque se fosse o Estado ia ter que pegar esse dinheiro com você. Mas 13 bilhões de reais por ano são consumidos só nisso, para poder subsidiar as fontes incentivadas de energia para um grupo de 50, 60 mil indústrias no Brasil. Eu não estou discutindo se isso é justo ou injusto, mas temos uma questão aqui. Só aqui dá quase 5% da conta de luz. Você acha razoável que você possa, por exemplo, colocar um sistema solar na sua casa e alimentar a rede de energia quando você não está usando, por exemplo? Tem muita gente fazendo e tal. É legal, é bacana. Mas você sabia que isso tem um custo e que quem paga é quem não faz? E nós estamos falando de um custo de 11 bilhões de reais por ano. Outros quase 5%, 4 ponto alguma coisa por cento da conta. Então, tudo que acontece na conta de luz, quando são os benefícios, o governo anuncia que vai ter a tarifa social, que é uma coisa digna, né? Ninguém está discutindo se é importante ou não fazer uma tarifa social, mas você tem que saber que a tarifa social, ela sai de algum lugar. E se tem uma tarifa social, quem está pagando é você. Então a tarifa social, no caso da luz, vai custar 6,4 bilhões de reais, beneficia muita gente, mas você que paga essa conta. Por isso que a tua conta de luz é mais cara. E quando você tem um sistema que tem uma conta de luz mais cara para alguns e mais barata para outros, isso gera uma distorção. Porque você imagina, se uma indústria recebe uma fonte de energia, recebe uma energia subsidiada, ela consegue ter um produto industrial mais barato, fruto de uma distorção, não fruto da sua eficiência. Fruto de um programa do governo que você financia, que você subsidia, mas e não porque conseguiu produzir mais barato. Então, a gente tem um problema muito sério, porque hoje a conta de luz, quer dizer, esses 17% representam um subsídio de 48 bilhões de reais. E é um dinheiro que vem subindo ano da conta de luz. Já foi 5% da conta de luz, hoje é 17% da conta de luz. Onde é que isso vai parar? Você está disposto a pagar 20% da sua conta de luz para que esse sistema pare em pé e o governo diga que tem um programa social para isso, que tem um programa daquilo, que tem um programa para eólica, que tem um programa para solar, que tem uma fonte incentivada por você?
Você acha isso razoável? Você acha isso justo? Você acha que a gente está no bom caminho? Mas você acha que isso é transparente? Veja, se você procurar, você vai achar no site, no site de busca qualquer, você vai bater e você vai achar esses números, 17 ponto alguma coisa da conta de luz tem a ver com subsídio, quanto tem a ver com fonte incentivada, quanto vem de geração distribuída, tem lá quanto cada geradora, cada distribuidora, enfim, acaba pagando, e os efeitos disso para você, né? Então, é um dado importante, está lá, num cantinho. Mas você sabia disso? Você acha que isso é divulgado? Você acha que isso é compartilhado com transparência? Agora, por exemplo, já estavam discutindo no Congresso Nacional a possibilidade de reduzir, de tirar a fonte incentivada a partir desse ano, do ano que vem, na medida provisória que está sendo discutida. E já resolveram que não, já tem um lobby forte para não. Então continua a fonte incentivada 13. Claro, né, você vai dizer, poxa, mas só os deputados gastam 50 bi de reais de emendas, todos os subsídios de energia elétrica não chegam a esse valor, estão em 48. Pois é, 48 aqui, mais 50 ali, vai vendo quanto que a gente tem de dinheiro que circula por aí, que o governo fatura, faz propaganda, faz o diabo, diz que ele está ajudando. Quem está ajudando é você. E isso é uma fonte de distorção. Toda semana tem proposta para fazer mais um benefício na conta de luz. A que está circulando agora é não cobrar conta de luz de igreja. Mas por que a igreja não tem que pagar conta de luz? Tá lá, tem uma proposta para não pagar a conta de luz de igreja. Daqui a pouco vem outra para não pagar outra conta de luz. E você, trouxão, que não tem lobby, não tem um grupo de pressão ali em Brasília, trouxão e trouxona, você paga a conta e paga uma conta alta. E a conta, o Brasil tem uma energia que não é cara, mas a conta de luz acaba sendo chamada da energia elétrica mesmo, no todo da tarifa, é uma parcela, alguma coisa como 28%, 29%. Então, de tudo que vem na conta de luz, 28%, 29%, ou seja, menos de um terço, é realmente a produção de energia. O resto é penduricalho, é coisa que tem lá pendurada na conta de luz. Você acha isso razoável? Eu não acho razoável. Você acha que a discussão é feita de maneira transparente? Eu não acho que é feita de maneira transparente, porque eu precisei dar uma mergulhada nesses números para poder enxergá-los. Eles não estão aí aparentes com muita transparência. E vai entender exatamente o que essas expressões querem dizer, né? O setor elétrico é um setor muito complexo. Então, eu acho que é importante, apesar da gente ter o dia de hoje ser o dia do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vai falar disso ao longo do nosso programa. Eu queria chamar a atenção disso para você. Você paga uma conta de luz que é alta, é cara, é pesada, porque o governo quer fazer um pacote de bondades. E esse pacote de bondades é com o seu dinheiro. O governo faz isso, faz pacote de bondades e você paga com taxa de juros. Então, você está pagando o pacote de bondades do governo para lá e para cá, e o que sobra para você é juro alto e conta de luz alta. São as duas coisas que você paga, entre outras que a gente poderia abordar, para que o governo pague de bacana, possa anunciar o maior plano disso e daquilo, possa anunciar que agora a energia vai custar isso e aquilo, e fatura politicamente. Os candidatos prometem mundos e fundos com o seu dinheiro. Então, fica esperto. Eu vou sempre chamar atenção aqui para esses pontos, que são pontos assim, estão querendo fazer você de idiota. Eles não vão conseguir fazer você de idiota se depender de mim. Eu não sou uma pessoa que luta contra a idiotice, porque não dá para lutar contra a idiotice. A idiotice é muito mais forte do que a gente, né? Mas sempre que eu trombar com uma malandragem, com uma sacanagem, porque isso é sacanagem, não falar de forma clara, não abrir o jogo pra gente, eu vou apontar aqui o dedo. Você pode achar que não faz sentido, você pode defender
os programas do governo, não tem problema nenhum, mas a gente deveria ter uma conversa transparente. O governo deveria vir a público e falar: eu vou fazer esse programa com o seu dinheiro tirado daqui, desse fundo e tal. E ele sugere que é ele que faz, entendeu? Com o dinheiro dele, da poupança dele, a poupança do Lula, a poupança do Tarcísio, a poupança do Zema, a poupança, sei lá o que, do Caiado. Não, é com o seu dinheiro, com a sua poupança, com o dinheiro que você não tem. Boa parte dos brasileiros, aliás, em energia elétrica, quase metade das pessoas tem na conta de luz a despesa mais importante ou uma das despesas mais importantes. Então, isso que a gente está falando aqui é de suma importância para boa parte das pessoas. E é preciso que você tenha isso muito claro. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.